Olá, olá pessoal, boa noite. Nós vamos fazer a live hoje com Gustavo Spechiti, vai falar sobre os relacionamentos, né? Em geral, e vai falar também sobre o meu mais novo livro, Relações Furadas, né? Daqui a pouquinho o Gustavo tá entrando aí, eu queria agradecer o pessoal que tá entrando, vai chamando os colegas, né? O Gustavo já vai entrar aqui na nossa live e ele vai tecer alguns comentários sobre o mais novo livro, né? Relações Furadas, ensaios sobre o outro e a psicanálise. O livro está disponível em todas as plataformas digitais. Vocês podem me solicitar via direct também, a gente dá um jeito de enviar, tá? E daqui a pouquinho o Gustavo tá entrando aí e é uma honra convidá-lo, né? O Gustavo, nós vamos apresentar ele aí. O Gustavo é um grande psicanalista e vamos aí desenvolver esse assunto e bater um papo bacana aí. Ó, o Gustavo tá entrando aí. Certo? Vamos lá, vai chamando o pessoal, os colegas, Adriana, Dairel, AD, Defu, Silva, Al22, Sara, Sônia, Regina, o Manuel, um abraço para todo mundo que tá chegando aí. Jaqueline Souza, Mari Christian Drummond, Aline, mandar um beijo pra Aline. E daqui a pouquinho o Gustavo tá chegando aí e a gente vai ter a honra de falar com ele. Eliane, Rosami Martins. Vamos lá. Daqui a pouquinho o Gustavo chegando aí. Grande Gustavo. Olá, olá, boa noite, Paulo. Tudo bem? Joia. Como você? E você tá esperando aí, né? Eu peguei uma finalzinho do ano, fiquei de dengue. Agora estou com alergia aí, mas não vai atrapalhar em nada. Não atrapalha, sua presença é sempre bem-vinda. Muito obrigado, agradeço o convite. Estava escutando aqui você falar de honra, a honra toda minha, né? Finalmente cá estamos nesse momento que planejamos, né? Já há bastante tempo. Sim. Deixa eu tirar o óculos que fica melhor, não dá reflexo. E a honra e a satisfação é toda minha estar aqui essa noite, cumprimentar todo mundo que está aqui. Agora, sem óculos, não consigo ver quem está aí. Eu tô boa noite a todo bom mundo. aqui, Gustavo. Aí, né, o pessoal tá entrando devagarinho aqui. E eu vou dando uns abraços aqui. Acho que você não consegue ver porque tá transmitido pelo meu perfil. Mas eu vou falando Sim. devagarzinho ao longo da live. Quem for chegando aí, vai acenando, vai chamando os colegas, né? O Gustavo tá falando da questão da honra, né, Gustavo? É uma honra porque já é uma longa trajetória. Gustavo prefaciou, eu tive a honra também de outras parcerias com o Gustavo, e o Gustavo prefaciou o livro, né? Relações Furadas. Eu tive vamos falar assim, o toque, o arremate do livro com esse prefácio. Assim, fico lisonjeado por você ter feito esse prefácio, né? Isso mostra a nossa longa trajetória de transmissão, de percurso, né? Que sempre foi muito produtivo, né, Gustavo? Assim, eu aprendo muito com o Gustavo e não tenho o que falar dele, né? Mandar um abraço para a Alessandra, que está aí na live. Né? Alessandra, a gente fez a live na semana passada. Beijos, Alessandra. Né? Rosami tá mandando boa noite aí, né, Gustavo? A gente pode esperar um pouquinho, Gustavo, uns 2 minutinhos? Sim, claro. Claro. Né? Claro. Se você quiser mandar algum abraço, alguma coisa assim antes, eu vou te apresentar, né? Mas assim. Tudo bem, não, tudo bem, fica tranquilo. Eu Tá? estou vendo, eu tirei o óculos porque dar o reflexo, mas eu vejo aqui bem pequenininho, Alessandra, querida, um grande abraço. O que que eu vou falar depois da sua linda fala semana passada? Eu passei rapidinho para dar um oi, porque eu estava em aula com a Gesiane, né? Gesiane, que a gente tem também um percurso junto, né? Paulo, Gesiane Gonçalves. Sim. E eu estava em aula com ela, mas entre telas, né? O que posso falar? Depois eu fui ver a gravação de vocês e como que eu posso, assim,
depois de belas palavras de Alessandra, né? Alessandra é uma colega muito querida também. Ó, Alessandra, deixei atrás aqui o presente que você me deu, né? No dia do Jorge Cesarino na nossa pós-graduação, e que foi o dia do meu aniversário também. Então, mando um grande abraço aí para você. Sim, a Gesiane Kissita é a esposa do Alexandre Simões. Sim, a quem também mando um abraço aqui, pessoa muito importante na minha formação, no meu percurso psicanalítico, né? Fantástico, né, o Gustavo? A Gesiane é uma pessoa generosíssima, né? Sim, Tal como sim. todos que a gente tem presenciado, né? O Cesarino também é uma pessoa fantástica, né? Marcelo Vieira, né? Então, assim, a gente tem esse privilégio, Dunker, né? A gente teve o privilégio de conhecê-los, né? Então, assim... O Dunker, eu vi que você esteve com ele, né? Eu ainda não tive esse momento com ele, né? Sim, Muito bom. sim. Conversa internacional sobre o suicídio, né? Lá na PUC. Sim, muito bom. E bom, uma pessoa fantástica. Acho que a gente tem que cultivar esses psicanalistas no nosso meio, né? Sim, são os laços que a psicanálise nos traz, né? Que são bastante preciosos, com pessoas. Vamos falar de virtualidade, né? A virtualidade ela nos proporcionou essas aproximações, né? Pessoas como Jorge Cesarino, Daniel Omar Pérez, Alexandre Simões, a Gesiane, fazem parte do convívio praticamente diário, porque a gente lida com transmissão de psicanálise, então está sempre em contato. Isso é um efeito bom da virtualidade, né? Laços com você, com a Alessandra, com pessoas que a psicanálise ela tem que ser feita dessa forma, né, para que ela se mantenha viva, né, de uma maneira ética, de uma maneira profissional, por que não dizer. Uma das minhas preocupações, como você bem sabe, é essa questão da formação do analista. Sim. Coloca os dedos em algumas feridas, a gente vê muita coisa que está acontecendo aí em nome da psicanálise, que infelizmente não que não esteja certo, né? Porque a gente não tem uma receita de bolo, mas a gente tem que prezar por uma transmissão ética e essas pessoas elas contribuem muito com isso. É bom estar nesse meio. Gustavo, eu vou mandar um abraço aqui. O Ferdinando Zaparoli está entrando aqui. O Ferdinando também, grande, queridíssimo Ferdinando. Curso na especialização, né, no ESP. Obrigado, Sim. Ferdinando, por nos prestigiar aí. E aí, o Manuel está comentando, o Manuel é um grande colega da psicologia também, falando que eu dei o autógrafo pro Dunker. Olha só. Ah, sim. Muito bom. Mais terrível da minha vida que eu não consegui escrever, né? Eu levei o livro para ele e ele vira para mim e fala: mas você não vai me dar o autógrafo? Como é que eu escrevia depois disso? Errei as palavras. Isso acontece quando a gente tem contato com essas pessoas, né? Aconteceu muito na nossa pós, né? Não é história de pescador, é verdade, hein? Ele estava lá e presenciou. Sim. Passamos muito por isso, né, Paulo, nosso percurso da pós, né? Onde a gente corporificou esses contatos que a gente tinha, que eram virtuais, né? Sim. Com o próprio Jorge Cesarino, Ferdinando esteve lá conosco, Marcelo Veras, que você citou, o Alexandre Simões. Né? No seu caso, você já conhecia, no meu caso, eu já vinha de um percurso com ele totalmente virtual, da época de pandemia. Então, esses encontros, às vezes, a gente fica meio, né, sem palavras. E ele é uma pessoa fantástica. Então, assim, é aqui que eu digo, faço as pessoas que atualizam a psicanálise e também faz a psicanálise ser algo palpável, né? Sim. Não assim, simplesmente, eu acho que a gente tem que ter rigor. Você preocupa muito com isso, sabe? Eu acho muito importante. Mas a gente tem que atingir também outras pessoas, como que mais a gente está atingindo outras pessoas que não psicanalistas, né? Eu acho que é importante aí. É o meio do caminho entre popularizar uma psicanálise, mas não vulgarizar. Entre o rigor conceitual, mas também não lacanear. Me dê essa palavra agora.
Não, né? Mas aí Eu vou parafrasear, né, e dizer lacanear o que há de bom, né? Na verdade é caetanear o que há de bom, mas lacanear o que há de bom. E existe uma diferença entre rigidez e rigor, né? uhum, Então a gente pode, como eu coloquei no prefácio do seu livro, a gente pode falar da psicanálise, transmitir a psicanálise sem lacanês, sim, né? Então, se sim, você começa com aquele dialeto, né, todo próprio, às vezes você está escondendo aí alguma falta de conhecimento, porque o outro, que o seu interlocutor vai fazer aquela cara de paisagem, de caneca, e vai ficar assim, sim, né, sim. Mas complicado, essa né? pode já começar. Primeiro, eu queria de novo, porque tem gente chegando agora na live. O Gustavo, fazer uma pequena apresentação, Gustavo. Acho que Tudo só bem. falar que é psicanalista já é muita coisa, né? Pelo desenvolvimento que você faz ao longo dos trajetos, vários trajetos. Se você quiser falar dos seus trajetos também, dos percursos que você está oferecendo, acho que é a hora de você falar, né? Das leituras de Freud, da relação psicanálise e cinema, né? Acho que eu acompanho bastante o seu trabalho de muito próximo, né, Gustavo? Então, o Gustavo é um psicanalista, ele é membro da SPO, da Sociedade Psicanalítica Online, né? Ele é escritor, o Gustavo é crítico de cinema, né? Professor, né, Gustavo? É, no ensino de línguas, inglês, né? E uma das melhores descrições, dramaturgo. Dramaturgo. Se você quiser complementar, falar dos seus percursos aí. Essa questão da nomeação ela é interessante, né? Porque quando a gente começa, eu sou o Gustavo Peixe, sou isso, sou aquilo outro, você já está se dando significantes aí para que o outro te reconheça. Às vezes, escutar esses significantes todos vindo do outro, como você acabou de fazer, a gente fica até meio assim, bom, é isso tudo, né? No sentido de que todas essas atividades, Paulo, acabam que elas são interlaçadas, interligadas, vamos dizer assim. Sim. Né? Eu tenho um percurso, vamos dizer assim, relativamente cronologicamente, vamos dizer que ele é novo na psicanálise, mas a gente sabe que o tempo lógico ele é um pouco diferente. Eu iniciei na psicanálise, vamos dizer que formalmente mesmo, né? Foi em 2019 para 2020, aquela questão de pandemia, mas sempre já estava conectado a ela de alguma forma inconsciente pelos meus trabalhos com cinema, que você cita aí. Eu já tenho um trabalho com cinema de muitos anos, né? Você cita aí o Dunker, me lembro quando conheci Rubens Evald Filho, o maior crítico de cinema e meu mestre, foi mais ou menos a mesma coisa, né? Você fica meio sem palavras. E esse trabalho com dramaturgia, você coloca aí o termo dramaturgo, né? Interessante. Que, que fui publicar agora e muitas pessoas perguntaram se eu estava justamente falando dos conceitos da psicanálise quando eu escrevi aqueles personagens e aquelas situações, e na verdade esses conceitos eles me eram completamente desconhecidos. Então a gente tem essa relação com a psicanálise que ela de vez ela vem antes de você saber, de você tomar ciência. E eu costumo dizer que existem dois movimentos, né, com a psicanálise. Algumas pessoas procuram a psicanálise por algum motivo, às vezes nem sabem que precisam da psicanálise, procuram algum suporte para o seu sofrimento psíquico, seja lá qual for, mas estão sofrendo. Ninguém procura psicanálise porque está feliz da vida. Olha, passei aqui na porta, doutor Paulo Bandeira, psicanalista, vou entrar. Não, não é por aí. A gente só procura psicanálise porque a gente está mal mesmo. Então, há esse encontro, e você, não é todo mundo que precisa de psicanálise, eu digo isso bem claramente, né? A gente tem a tendência, é bom, o que é bom a gente recomenda, mas não é todo mundo que vai encontrar forte nela. E existe o outro movimento, que é o movimento quando a gente encontra a psicanálise, agora, quando ela se encontra com a gente. Quando ela se encontra com a gente, aí a coisa complica. E fica bom. Porque aí a psicanálise ela te cobra esse movimento de você transmitir
de você correr atrás, de você fazer uma formação séria, uma formação continuada. E foi isso que sucedeu comigo, né? Eu tive um encontro com a psicanálise através de um sofrimento. Coincidentemente veio o fato pandêmico nisso, né? Comecei na psicanálise freudiana, né? E, inevitavelmente, pela minha formação de letras, né? Fui professor de idiomas por anos, inglês, espanhol, francês, e não vou dizer passei ainda no passado total. Estou passando por uma transição de carreira mesmo. Hoje eu não, a atividade de aula de idiomas hoje não é a minha atividade principal, então eu me dediquei à psicanálise. Praticamente 100% do meu tempo de 2020 para cá, né? Eu ofereço aí percursos, algumas pessoas que estão aí já fizeram percursos comigo, pela SPO, Sociedade Psicanalítica Online, trabalhamos com cartéis, e estamos aí na luta para manter a psicanálise viva, né, de uma certa forma. E por que não usar um termo que você usa, né, popularizar a psicanálise, sem elitizar a psicanálise, sem complicar a psicanálise, mas sem perder, né, rigor e rigidez, são as duas coisas um pouco distintas, né? Sim, é isso, né, Gustavo? Acho que nosso objetivo é esse, e você falou muito bem na questão do que nós procuramos com análise, né? Falando que, para mim, e eu acho que você concorda com isso, mas é condição do próprio analista, né? Estar diante de um requisito fundamental, que é a análise pessoal, né? Eu acho que isso aí a gente não pode negociar, né? Uhum. Isso é rigidez, né? E Uhum. eu também chego, quando eu publico esse livro, Relações Furadas, é um livro que, você sabe muito bem da história, é um livro de 3 anos de escrita, que me suma longamente grandes sofrimentos, foi a forma que eu encontrei diante da minha análise pessoal, e que está sendo, como diz a Alessandra na live passada, eu estranho e queria que as pessoas estranhassem, né? Uhum. Querendo cada texto que está aqui faz parte da minha análise pessoal, de uma trajetória em que eu coloco no papel aquilo que hoje eu olho e já não me identifico, né? E que bom que é assim, porque aí eu consigo deixar aberto para as pessoas, tal como você, Gustavo, não gosta muito da palavra, comente, né? Fale sobre, vamos falar assim, é melhor. Da conversa de bastidor por causa da palavra Tá. comentarista, né? É. Inclusive, acho que eu te contei, né? Quem me fez aceitar a palavra crítico foi o próprio Rubens, né? Ele falou assim, mas você faz isso, né, brilhantemente bem, por que você não aceita a palavra crítico? Uhum. É porque comentário, né, fica aquela responsabilidade muito grande, né? Comentários, né, trazendo aí as conversas de bastidor. Bom, então eu tenho que trazer a história de como que isso chegou até a mim, faz parte também, esses percursos todos se entrelaçam, né? E por isso que a honra é toda minha de estar aqui, justamente encerrando as atividades de 2020 com essa conversa, porque, para usar outra palavra que você sabe que eu não gosto muito, é o fechar ciclo, né? Uhum. Mas vamos imaginariamente deixar dessa forma. Quando nos encontramos e nos conhecemos na nossa pós-graduação presencial. E recebo um convite, vou contar a história, eu falei que você quer contar, né? Tá. A gente teve o nosso primeiro contato lá, primeiro dia, né? Tava todo mundo naquela formalidade toda. O Ferdinando, não sei se ele está aqui, ele estava lá presente, estava o Ferdinando, Alexandre Simões, né? Toda aquela solenidade de começar um percurso presencial, depois de ficarmos isolados, né? Estamos voltando aí para os presenciais ainda com todos os protocolos. E me chega o Paulo, né? Pede o contato e tal, troca os contatos. E aí, um pouco antes, depois do segundo encontro, ele me manda uma mensagem me dizendo que tinha que me fazer um convite, mas que tinha que ser um convite pessoal, né? Aí já me deixou todo. Ó.
Libriano e ansioso, aí tem que levar isso para o analista, não tratar a ansiedade, né? Mas libriano é curioso pra caramba. A astrologia e psicanálise não se dão muito bem, né? Mas só brincando. E chego lá, conversamos, né? E ele me faz o convite de escrever. Eu tenho aqui, estou lançando um livro. Não me lembro se você tinha me dito o título do livro, penso que não. A gente conversou longamente, né, sobre o tema, né? Como a gente sempre fazia nos intervalos da aula, né? Acho que a gente tinha um seminário à parte nos bastidores, né? Porque a gente troca tanta ideia, uma verborragia louca, né? Isso é muito bom. E ele me disse assim, não, você pode pensar, pensa com cara. Eu falei, não há o que pensar, pode mandar, já está aceito. O convite já está aceito, eu não tenho muito o que pensar, me sinto lisonjeado com isso, né? E demorou um tempo, ele falou que ia mandar os originais, né? Eu como autor sei muito bem como é que essa coisa de você escrever e de você já mostrar ao outro, quem quer que seja, é o se expor, né? E quando ele finalmente me mandou, aí quem começou a demorar para entregar fui eu, né? Eu peguei e li os originais que ele me mandou. Ele falou que tinha algumas alterações a serem feitas, todo esse processo editorial todo que acontece. Eu, quando fui lançar o meu, aquela coisa bem obsessiva, até o último momento de mandar, ainda estava pondo vírgula e tirando. Né? Ainda chegou coisa diagramada errada, né? Acontece. E aí li todas aquelas histórias, aqui você chama de ensaios, né? Mas por que não dizer crônicas? Por que não dizer relatos? Né? Eu que não sou muito de ler na frente do computador, mas me peguei absorvido totalmente com aquilo ali, pensando, né, a altura, o que, que eu poderia escrever, né? Eu pensei, gente, se eu fosse citar tudo que me tocou aqui dessa forma, eu vou escrever outro livro, praticamente, né? E aí, como eu estava muito ligado nessa questão dos conceitos, e eu peguei a citação do Lacan, que eu estava trabalhando, que é a epígrafe. Não vou citá-la aqui agora, senão para não ficar muito acadêmico. E eu peguei justamente essa questão da vividez dos conceitos da psicanálise. Num movimento onde esses conceitos, eles já estão, alguns termos, eles estão tão disseminados já no nosso dia a dia, mas são usados de uma maneira tão errada, por que não dizer? Outro dia conversava sobre o narcisismo. Aí fulano é narcisista. Aí o que é narcisismo? Né? A coisa perdeu um pouco a sua essência. E esses conceitos, eles não são conceitos fixos, né? Como o próprio Lacan coloca. Então, eles não são conceitos engessados. Uhum. Essa questão da história da psicanálise também, você sabe que é do meu grande interesse. Né? Então, 1963 para 64, quando o Lacan é expulso, né, da IPA, na segunda cisão, né, da psicanálise, e ele havia já feito, né, estava fazendo o retorno a Freud justamente para reavivar esses conceitos. Tanto que ele decide fazer um seminário que chamaria Fundamentos, né, Jacques Lamelaire que chamou de os 4 conceitos fundamentais, justamente para resgatar esses conceitos. Então, como ele diz, os ortopedeutas da psicanálise, né, estavam engessando justamente essas coisas, que são mutáveis. Os conceitos, eles são mutáveis. Então, esses conceitos, vamos dizer, pulsão, vamos fazer coisas mais técnicas, mas pulsão, transferência, repetição inconsciente, que são os 4, né, fundamentais, mas podemos citar aí, eu citei aqui o narcisismo, né? São palavras da psicanálise que a gente tem que tomar cuidado ao utilizar no dia a dia, né? Tá, outro dia eu falava também numa transmissão a respeito da perversão, né? A gente tem que tomar cuidado como que se utiliza esses termos. Bom, mas em resumo, e esses termos, eles só são atualizáveis a partir do momento que só são palpáveis, a partir do momento que eles são transmitidos com clareza. E eu falei, bom, vou pegar esta ideia, e aí que eu escrevi, né, o prefácio, e me lembro que saiu em uma noite,
e mandei para você, era Nas madrugadas. altas horas já, né? Mas já não queria entregar, falei que ficava faltando um. Ficou faltando uma frase, lembra que depois eu mandei a frase para você, a cereja do bolo, né? E foi justamente isso que os seus, que você chama aqui de ensaios. Eu ia começar falando sobre o título, mas a Alessandra na live anterior explanou isso muito bem, né? E esses ensaios, e você coloca sobre o outro, e aí eu fiquei pensando, como seres humanos, nós somos seres totalmente autriciais. O que seria isso? Nós somos totalmente dependentes do outro. Tanto é que o desamparo é o maior medo da humanidade, vamos dizer assim. Você coloca isso numa de suas, vou chamar de crônicas, vou chamar de historietas, eu ainda não achei o significante correto, né? Então, somos seres altamente dependentes. Somos seres que necessitamos de reconhecimento do outro o tempo inteiro. E aí você propõe relações furadas e coloca ainda, vou jogar uma provocação, coloca ainda furadas entre aspas. Uhum. Depois eu gostaria até que você esclarecesse o porquê que você colocou esse furadas entre aspas. E ao falar dessas relações furadas, você tece magistralmente, tá? Você tece magistralmente o que eu estava pensando a respeito dos conceitos. Você traz esses conceitos à vida pela sua experiência clínica, como você coloca na apresentação, pela sua experiência de análise, e você coloca coisas que são totalmente novas, vamos colocar, que não existia na época que Lacan proferia. Eu vou até citar algumas coisas a respeito disso. E você traz isso para o século XXI. E aí me lembra o meu outro grande mestre, George Forbes, onde o homem está desbussolado. Então, essas relações nas quais você está lidando são relações completamente diferentes das relações anteriores. Se me permite parafraseá-lo aqui, é o Terra 2, vamos dizer assim, né? Onde nossos relacionamentos, a pós-modernidade do Bauman, né? Você como filósofo, a gente já conversa várias vezes sobre esse tipo de coisa. Você lida muito bem com essas, vamos dizer, com essas faces, essas facetas dos relacionamentos. Você lida muito bem com isso. Numa modernidade, um tipo de relacionamento, e você até se pergunta, e eu coloco aqui no prefácio, né, se são relacionamentos virtuais mesmo. Você lida muito bem com essas virtualidades. Eu até fiz uma colinha aqui com algumas páginas para poder citar sobre as virtualidades. Você pergunta se os relacionamentos são mesmo virtuais, na página 44. Para quem quiser dar uma olhada. E que é uma boa pergunta, né? Nós estamos num tipo de sociedade, e o Freud colocava o relacionamento, vamos dizer assim, o laço social, como uma das causas do mal-estar na civilização, né? Nós temos a physis, né, que é a natureza, o corpo, e o terceiro era o laço social, os relacionamentos. Ele até fala com a physis e o corpo, a gente não pode fazer nada. Com o laço social, só se você se isolar, e mesmo assim não vai resolver muito. E como são seres altamente dependentes desse reconhecimento do outro, mas é uma solução. Tivemos aí uma pandemia onde essas três fontes de sofrimento, elas se mostraram na nossa cara descaradamente, vamos dizer assim, né? Porque nós tivemos a natureza, que foi, né, um vírus, que afetou o corpo e afetou o laço social, né? Nós tivemos que nos distanciar, não sabíamos como lidar com isso, né? Mas voltando aqui à questão dos relacionamentos, como a Alessandra citou muito bem também, aí a gente pode pensar que relacionamento é relacionamento amoroso, né? E aí eu vou perguntar qual relacionamento que não é amoroso.
mas não amoroso no sentido carnal da palavra, né? Do sentido de namorado, etc. Então, os relacionamentos, eles são muito amplos. Então, tendo expandido o universo de quais relações você estaria falando, a gente já tem aí um campo a ser explorado enorme, né? Nós podemos pensar nas relações de trabalho, como a Alessandra citou, quando ela comentou sobre me fugiu a palavra agora, se você se lembrar, ou se a Alessandra tiver aí, qual do título da crônica que ela falou, mas dessas relações de trabalho. Você tem uma coisa muito importante, Paulo, que são a sua relação consigo mesmo. Você cita isso em uma de suas crônicas, né? Você fala o relacionar-se consigo mesmo, né? E você coloca coisas, você joga elementos. Eu já vi você fazer isso em outras lives também, e acho muito interessante. Dos novos tipos de relacionamento, né? Aqui no livro você fala do hardballing, né? Você tem na página 43 aí, eu coloquei algumas citações aqui, esse me chama muita atenção. Quando você diz assim, os acordos amorosos passaram de tácitos a explícitos. E aí é muito interessante. Vamos colocar relacionamento amoroso, mesmo no sentido restrito da palavra. As pessoas, quando elas estão se conhecendo, hoje você tem N aplicativos para isso, né? Então você vai lá, deu match, passou para a direita, gostou, passou para a esquerda, essa coisa toda. E quando elas vão, né, elas vão tendo esse relacionamento virtual, imaginário, total idealização, né? Eu não sou muito de música sertaneja, não, mas tem uma frase da Marília Mendonça que eu me apaixonei com o que eu me inventei de você, algo semelhante. Então existe esse movimento, né? Isso, Alessandra, causação. Era isso que eu estava querendo lembrar. Obrigado, querido. Desculpa o meu lapso. Então você vai se apaixonando aí com o que você inventou da pessoa, né? Com o que você idealizou daquela pessoa. E aí quando você vai chegar lá no primeiro encontro, você já sabe de onde a pessoa é, o que a pessoa faz, sabe do pai, da mãe, do avô, do periquito, etc. E eu já vi memes assim muito interessantes. E você chega para conversar, você não tem o tempo para falar, tem nada para falar. E aí? Onde está a conquista? Onde ficou essa questão? Porque isso faz parte. Então, essas relações, elas estão, vamos dizer, superficiais, elas estão líquidas. Então, você traz esses assuntos de maneira que a gente pense sobre eles e colocando perguntas. Você não está dando resposta. É isso que eu acho interessantíssimo no seu texto. Você coloca perguntas. Você oferece material, food for thought, né? Material para pensamento. Que cada um tire a sua própria conclusão. Isso é a essência de uma boa literatura. Isso é a essência de uma boa escrita. Lacan era um homem de perguntas, Freud era um homem de perguntas, não de respostas. A gente tem que ir atrás de mais perguntas e não de dar resposta. E você faz isso. E para tocar num assunto extremamente delicado, que é as relações humanas, né? Esse assunto pode ser batido, todo mundo. Não, não é. É preciso falar sobre, ainda mais nessa sociedade onde as pessoas estão mais próximas, mas ao mesmo tempo mais distantes. Essa questão do hardballing que você coloca, por exemplo. Então, se não for igual ao que eu idealizei, não serve. Então, hoje, como é que eu descarto? Né? O bloqueio da rede social, o bloqueio. Né? Eu me lembro, tem uma série muito boa, mais das antigas, mas voltou aí agora, então, que é o Sex and the City, da Sarah Jessica Parker, onde 4 mulheres falavam de relacionamentos e era a primeira vez que falava-se de sexualidade feminina abertamente na televisão. Uma série histórica, que dá muito esse tópico que você traz, né? Eu lembro de um episódio onde a pessoa termina com a personagem da Sarah Jessica Parker através de um post-it. Ela fica traumatizadíssima
porque ele deixou um post-it lá na... Não lembro agora se foi na caixa de correio dela. Foi. Hoje em dia, você termina, bloqueia a pessoa, né? Como se você bloqueasse na rede social, eu tirei da minha vida, né? Você não faz parte da minha rede social, do meu Instagram, do meu Facebook, onde quer que seja. Você não faz parte mais da minha vida. Então, essa virtualidade, que é um sintoma grave aí dessa nova geração, vamos dizer, né? Traz termos aí como o hardball, novos tipos de sofrimento. Né? Tem o ghosting agora, né? Tem o ghost, tem outros tantos. Você é muito mais, você está muito mais ligado nessa área assim do que eu, mas só para terminar minha fala aqui, não sei se eu me divergi muito do assunto. Você traz essas coisas no seu texto sobre os relacionamentos, só para citar, né, algumas dos seus escritos, de maneira brilhante, fazendo justamente o que disse no prefácio, analisando relacionamentos, mas quando você... Aqui até eu fui reler o meu prefácio hoje, eu falei assim, analistas de relacionamentos. Bom, de certa forma, sim, somos analistas de relacionamento, porque ao mesmo tempo que estamos analisando os relacionamentos das pessoas, estamos analisando quem está nos relatando esses relacionamentos através do ponto de vista deles. Como sempre deve ser, eu não posso analisar, por isso que a gente sempre fala. Quando a gente está fazendo análise cinematográfica, literária, alguma coisa assim, a gente pode fazer análise selvagem e analisando quem a gente me escuta. E terreno fértil, porque como você coloca, ninguém vive sem se relacionar. Né? Ninguém vive sem se relacionar. E justamente nessa questão, a possibilidade da existência humana sem o reconhecimento do outro, ela não existe. A gente precisa desse reconhecimento do outro. Quando você vive fora do reconhecimento, né, você vive vamos dizer, na invenção. Você vive numa invenção, você vive numa ilusão. Podemos pegar aqui, reconhecer, né? Conhecer de novo. Né? E aí nós podemos entrar em um outro campo, por exemplo, fazer aquilo que é esperado de mim. Né? Por exemplo, eu estou aqui, isso é um tipo de relacionamento que estamos tendo, e o que é esperado de mim? O que você esperava de mim? O que eu esperava de você? Né? Esse me veio esse insight agora com a palavra reconhecer, né? Seria o conhecer de novo. Uhum. Mas, e aí a pergunta que fica, né? O que são os relacionamentos hoje em dia? Né? Uhum. Gustavo, acho que essa fase, até no texto do Harry Bailey, que essa, coloca aí com uma tradução muito livre, assim, jogar pesado, né? E tem... Você colocou jogar pesado e eu achei interessante, porque eu não encontrei um termo assim, né? Seria jogar limpo? Seria jogar... Bom, hardball, cartas na mesa, vamos dizer assim? Cartas na mesa. Ter colocado cartas na mesa foi um pouquinho mais, né? Não é porque realmente você colocou o termo lá e se questionou o que ele né? Isso foi bem interessante. Sim. Então, eu queria voltar numa fala que você disse assim, muito interessante, que é o que está no texto, né? O que é tácito, o que é explícito. Eu acho que isso é importante a gente discutir na atualidade, nesse novo, vamos falar assim, novo formato de relacionamento. E permanece relacionamentos clássicos, mas num formato distinto. O que eu quero falar? Olha só, o que é explícito, por exemplo, numa rede de relacionamentos, né? Num perfil de um relacionamento. Né? O que é aquele texto ali num perfil de relacionamento, um Tinder, etc. O que ali realmente é explícito? O que me diz, o que diz de mim sobre aquilo que eu vou apresentar ao outro? O que ali realmente é explícito? O que está dizendo de mim, de verdade? Você cita, por exemplo, aí as pessoas conversam, né? E se encontram, não tem o que falar. Né? Mas
E se a gente começar a perguntar o que realmente ali era meu? E se esse silêncio do que falar é um silêncio sobre aquilo que eu escondo, né? Então tem muito mais coisas naquele não dito lá em que o explícito me esconde. Porque o que eu quero que o outro conheça é o que eu coloquei como explícito. Então esse silêncio, quando você fala assim, e quando se encontra não tem o que falar. Na verdade, até que ponto esse sujeito tá se relacionando explicitamente com uma caracterização que ele teve lá no perfil, né, dos relacionamentos, e que ali, como não dito, se muta. E aí eu não tenho acesso àquele não dito. É como se fosse um silenciamento, assim, ó. Eu tenho um perfil, eu narro o que eu quero, o meu objetivo, eu jogo pesado, hard belly, jogo pesado e falo o que eu quero. Eu quero só sexo, eu não quero só sexo, eu quero um relacionamento sério, que é aí que se vê, né? Na descrição, né? Eu quero me divertir apenas, eu quero o sujeito com determinada religião, e isso é muito interessante, né? Eu estava conversando com um colega, né? Eu quero fazer amigos. Olha que interessante isso. Num site de relacionamento. Isso mostra como é que o relacionamento que eu estou tratando aqui no livro, ele é tão amplo que ele se mistura um relacionamento sexual, carnal, seja como a gente quiser falar. Como é que ele se mistura e ele não tem como deixar de se misturar com os diversos tipos de relacionamento. O que a pergunta é a seguinte, Gustavo, não sei se você já fez essa pergunta, o que uma pessoa que leva uma pessoa a entrar numa plataforma de relacionamento e buscar um amigo? Aí vem a questão do sintoma da atualidade que eu falei um pouco mais cedo, né? As pessoas estão mais próximas ou mais distantes? Elas estão se isolando com essa ideia de que elas estão se conectando. E aí há um questionamento interessante. Redes sociais. Eu sempre questionei esse adjetivo das redes, redes sociais. Mas o que está se transformando? No que está se transformando, para ser mais claro, essas redes sociais? E aqui você coloca, no próprio texto você coloca, né, o custe o que custar para manter os relacionamentos, ele deixa de ser premissa para o relacionamento. Então, filho, eu não vou separar porque eu tenho filhos, etc. Não, eu já estou deixando bem claro que eu quero. Bom, mas o que você quer? Isso não é mutável? Isso não é parte de um imaginário, de uma idealização? Né? Então você coloca, eu estou com ele aberto aqui, você diz assim, filhos, deixar clara a intenção do casal, né? Até eu quero filhos de outro relacionamento, conviver com outros membros familiares da mesma casa, identificar as condições financeiras de cada um. Parece que você está fazendo assim, uma anamnese para relacionamento, né? Um checklist. Exatamente, exatamente. E é isso. Hã? Isso eu jogava errado, né? Assim, na tradução livre do Hard Belly. É assim. Ah, sim, é essa a tendência, né? Explícito. Então, assim, isso é interessante, porque por trás daquele coraçãozinho lá que você dá no Tinder, tem tanto simbólico, mas tanto simbólico, Muito, e ao mesmo muito. tempo esse checklist aí, porque apesar de ser um perfil explícito, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, chama atenção, não há espaço para fala do outro. Não há espaço para o que eu quero. Agora, e o que você quer? Exatamente. E aí a fala do outro se muta. É isso que eu estava falando. Porque se eu coloco lá, solteira, 3 filhos, médica, 44 anos, qual que é a dinâmica? Red Belly. Assim, eu tenho isso para oferecer. Você quer isso? Não, então eu aperto o X. É tão superficial, né? Tô, Isso, na verdade, é muito superficial, né? né? Ao mesmo
tem que estar explícito ali. Você fala assim, e quando se encontra não tem o que falar, realmente não tem o que falar. Por quê? Porque, como eu vejo os relacionamentos, a psicanálise vai falar isso, o sujeito de falta, de furo. Talvez a gente pode... Uhum. O furo que eu estou referindo aqui no título é esse furo que, primeiro, não cessa de se inscrever o tempo todo, que é o real, né? A gente sabe. Mas que, apesar de não cessar de se inscrever, de se mostrar e se esconder, acho que é nesse movimento do mostrar e se esconder que se perde na hora que você encontra com o sujeito que você não tem mais o que falar. Você conheceu na virtualidade, mas não tem mais o que falar. Ué, mas é nesse não ter mais o que falar que é o brilho, né? Que aí vão ser as descobertas, né? Mas a coisa já está tão explícita, já está tão exposta, que você já não tem mais aquela, vamos dizer, intimidade, por que não, né? Sim, Tudo baseado no imaginário total, sim. né? O que vai dizer novamente a questão do que eu idealizo, né? Eu me apaixonei com o que eu inventei de você. E uma outra coisa, você na sua fala me faz lembrar, né, nessas redes sociais, eu falei do bloqueio, né? Além de todas essas características, vamos dizer assim, isso tudo tem que vir num pacote de beleza estereotipado. Exatamente. Porque se você não é o que eu... bonito, vamos dizer assim, você já leva o bloco. Não curtir, pronto, não quer nem escutar o que você tem a dizer. Isso pode causar efeitos gravíssimos na psique, principalmente de adolescentes. A questão das redes sociais, elas estão causando sofrimentos psíquicos de alta escala, que a gente nem imagina. Você deve receber isso na clínica. Delfina, eu vi você chegando aqui. Um grande abraço para você. Abraço, Delfina, grande amiga. Delfina tá Delfina, perguntando como aqui. você... Ela tá perguntando que ela tá pedindo para adquirir o livro, tá? Delfina, você pode me mandar um direct. Tem meu contato lá na bio. Você tem o contato do Gustavo também, a gente está nos grupos. Pode me mandar um WhatsApp, tá? É isso, Delfina. Vamos lá. Citei, porque imagino que deve escutar muito disso no consultório também, né? E são os novos sintomas, são esses sintomas. E aí nós vamos ter uma questão que tem me capturado bastante, que é a questão da pulsão escópica, do olhar que a rede traz muito, Uhum. né? Aquilo que te vê e aquilo que te olha. Na verdade, a gente só olha para aquilo que vê a gente, né? E como que isso pode afetar no padrão de estética corporal, né? No padrão psíquico, de todas as formas, né? Uhum. Então, tem sido um dos meus objetos de estudo. Olha, a psicanálise ela é tão viva, como eu estava falando mais cedo, que aí você vai estar num grupo de estudo, a gente está nessa questão da percepção, e aí a gente já montou uma outra linha de trabalho em cima justamente desses relacionamentos virtuais que são baseados justamente nisso, né? Na idealização do outro e que passa pela parte estética, vamos Uhum. dizer assim. Como que isso pode trazer danos inenarráveis, vamos colocar assim. Né? Mas é interessante, porque até os motivos pelos quais você se relaciona, vamos colocar aqui nessa mudança de modernidade para pós-modernidade, eles alteraram, né? Você fala aqui que hoje ninguém fica mais junto, o casal não fica mais junto por filho. Realmente não. Né? Você fica com a pessoa porque você quer. Então, isso é Uhum. uma questão, é uma diferença muito grande, né? Nós não temos mais casamentos arranjados. Antigamente você casava para depois ter o amor, né? E nem fizemos a pergunta clássica do que é o amor, senão a gente pode ficar aqui a noite inteira falando, né? O amor vem depois. Bom, hoje em dia você fica com a pessoa porque você quer, né? Sim. Você fica com a pessoa porque você quer. E existem algumas coisas, eu acho que eu já contei isso para você pessoalmente, e isso eu escutei do Forbes também. A única DR que funciona é a DR de final de relacionamento. Não existe DR. Né? Se você quer DR, é sinal de briga. Por quê? Porque não dá para verbalizar certas coisas.
O namorado vira para a namorada e fala, né? Ai, eu te amo. Pronto, né? A gente fez uma declaração que às vezes é muito difícil fazer, né? A gente banaliza tanto essa frase. Essa frase é tão banalizada que quando ela é dita, né? Aí fica aquele clima, né, Paulo? De repente o outro pergunta, por quê? Uhum. Aí não É dá. uma Aí começa, acabou não, mas você... o amor. Acabou, porque você me ama. Por que você me ama? Eu te amo porque eu te amo, pronto. Ah, não, mas aí eu começo a achar que você me ama pelos motivos que eu acho. Eu começo a jogar na sua cara os motivos que eu acho pelo qual eu idealizei que você me ama. E aí o inferno tá feito. Uhum. Então a única DR que funciona é a DR de final de relacionamento. Porque aí vai cada um para um canto, ninguém chega a acordo nenhum, né? E fica todo mundo feliz. Porque, né? Quer estragar algum momento bom, é começar a perguntar demais. Põe pergunta demais no meio do casal que o negócio complica. Né? Às vezes é melhor ficar calado, isso, né? De certa forma. Vou fazer um comentário, Gustavo. Você falou uma marca muito importante aí, que as pessoas ficam porque gostam. Isso é interessante, porque isso é uma marca da nossa contemporaneidade, sabe? E isso não é romantizar o amor. Sim, sim. Não, momento algum falando de amor cortês, amor romântico, e também não é desromantizar, mas é um outro tipo de amor. Sim, a marca, por exemplo, a marca do casamento e descasamento, né? Da nossa contemporaneidade. Porque parece contraditório naquilo que a gente colocou a crítica até as redes sociais, os sites de relacionamento, mas hoje o que sobra, até mesmo por questão dessa evolução do direito das mulheres, dessa revolução feminista, né? dessa necessidade de garantir direitos em que onde eram exclusivos dos homens. Isso é importante porque se não há, por exemplo, o casamento arranjado, e hoje não há, o que me faz ficar com o outro? Eu gosto dessa contradição, porque o que me faz ficar com o outro, no fim das contas, é se eu gosto ou não. Uhum. Tanto é que o casamento, o descasamento, é simplesmente a gente vê nas mídias, né? Assim, o sujeito casou hoje, daqui a 15 dias ele não quer mais. Então a gente tem dois modos de interpretação. Assim, ó, os casamentos se banalizaram, os relacionamentos se banalizaram, e é um modo de interpretação bem, eu acho bem importante, mas é muito direto. E a segunda coisa é assim, peraí, mas não se manteve, apesar do pequeno tempo, é porque a única coisa que se mantém hoje é o amor. Uhum. Ou não tem relacionamento e ponto final. Eu acho que a modernidade se radicalizou no sentido de pegar pela raiz, né? Assim, radicalizou o gostar. Isso, a gente tem que tentar algumas coisas, umas críticas contemporâneas, entender também que isso é muito importante nos relacionamentos hoje. Não é o filho que vai segurar o casamento. Uhum. Não, até mesmo as relações maiores, de classes sociais maiores, não é necessariamente a condição financeira, Sim. né? Não é necessariamente a beleza. Então, teve essa liberdade de transição entre, não estou falando entre homens e mulheres, mas no sentido independente entre pessoas, Uhum. para ser melhor, né? Acho que é mais polido Uhum. falar entre... Não há mais essa encenação. Ela cai. Quando você fala assim, quando eu pergunto lá por que você me ama, a gente não precisa Porque sim. não tem encenação, né? Falando do Uhum. dramaturgo, encenação. Não, porque, bom, se perguntarem o que é o amor para mim, não sei explicar, né? Como diz a música, né? Não sei. Por quê? Porque sim. Tá? Você vai explicar aí o que não tem explicação, Sim, né? sim. Você vai entrar no campo. Você coloca isso na página 50, até pegando o gancho aí, o que o outro tem a ver com isso. Você tem um escrito muito interessante sobre isso. Né? E você fica porque você quer. Agora, você sai também porque você quer. Bom. É o que eu cito aí também, um pedacinho do trecho do Fernando Pessoa, né? Uhum. Amar e saber o que é amar são coisas completamente diferentes. Completamente diferente.
completamente diferentes. E às vezes a gente falando assim, eu já escutei uma vez uma pessoa que me perguntou, me afirmou no sentido de uma pergunta, né? Uhum. Que se a psicanálise teria receita para essa questão do amor. Na verdade, é bom deixar claro que a psicanálise não é visão de mundo, não tem receita para nada, não tem resposta para nada, muito antes pelo contrário. Uhum. E às vezes a gente tem a fama, né, a tendência de enxergar as coisas de um ponto de vista, vamos dizer, pessimista, mas vamos colocar o pessimista como aquele que não tem uma visão utópica de mundo. Freud, por exemplo, era um pessimista nesse sentido. Porque a gente começa a fazer esses questionamentos e a mostrar esses questionamentos para quem está conosco, e a pessoa chega no terreno, vamos dizer, da implicação, né? Como você coloca bem aqui também. Né? Então, como né, o Freud disse para a Dora, né, qual que é a parte que te cabe do sofrimento que reclamas, parafraseando, não exatamente com essas palavras, e aí nós temos que passar. E aí você cita também, na página 156, o Freud explica, né, o famoso Freud explica, que é uma coisa totalmente brasileira, não sei se você sabe disso, né? Isso nunca ouvi Freud explains, ou outra coisa em francês, lugar nenhum. E tem esse imaginário, né, de que o Freud explica. Ou seja, e era aquela psicanálise antiga, né, vamos dizer assim, de você dar um sentido para aquilo ali. Então a gente passa do Freud explica para o Freud implica. Porque aí você, que parte que você está da queixa que você reclama. Aí você está reclamando do relacionamento do seu marido. Uhum. Que meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido é aquilo outro, meu marido é aquilo outro, meu marido não me ama e não sei o quê, mas onde é que está a implicação aí? A culpa é sempre do outro? Né? Nós temos que pensar na questão da responsabilidade também. Isso é polêmico. Né? Uhum. Inconsciente e responsabilidade, às vezes são duas palavras que alguns acreditam que não podem vir juntas, mas por que não? Sim. Por outro lado, também, né, a culpa é sempre do outro, e você vê que a culpa aparece da mesma forma, né? A culpa aparece. A culpa é minha. Então a pergunta você fala, que culpa? Né? A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, né? Exatamente. Mas a culpa é o denominador comum do conjunto. Denominador comum. Né? É o denominador comum. Então, pegando o gancho, por que as pessoas ficam pé? Porque elas querem, na verdade, terminam porque querem também. Né? Não é nada com você, o problema é comigo. Uhum. Nessa hora, as pessoas se implicam, né? Quando elas querem dar linha na pipa, vamos dizer assim, aí eles falam essa frase, né? Não, o problema não é com você, o problema é comigo. Tá, aí se implicam, né? Mas será mesmo que você está assumindo isso? Que o problema é com você? Né? Onde que está o problema? Né? São coisas bem de relacionamento tóxico, por exemplo. Né? Hoje é outra coisa que está muito em pauta. Né? Na verdade, o que é tóxico? Onde é que está a relação do outro? Você está num relacionamento tóxico, mas qual a posição que você coloca essa pessoa que permita que ela faça isso com você? Em qual posição você está colocando aquela pessoa? Não é só... Bom, temos vários pontos a serem analisados, claro, mas aí é a posição crucial. E você mostrar isso para o sujeito em análise, às vezes ele entra em choque, né? Então, às vezes ele não... É o não querer saber, né? Paixão pela ignorância. É mais fácil colocar a culpa no outro. Já viu que você fala do dedo podre? Tem um texto aqui que você fala do dedo podre, né? Toda vez que eu vejo esse negócio do dedo podre, eu penso que a culpa é do inconsciente, tadinho do inconsciente, né? Às vezes, quando a gente não tem explicação, a gente põe a culpa no inconsciente como se ele fosse um bichinho que você colocasse ele na gaiolinha. A culpa é tua, tá vendo? Você tira, né? Do dedo podre. Hã? Você arranca a culpa, né? A culpa você arranca. Você põe no inconsciente, tá tudo certo. Tá, mas é como se colocar a culpa no inconsciente fosse transferir essa culpa para uma outra dimensão, né? Então o inconsciente está fora de você.
É, Ele é uma coisa externa. é o terceiro. É o terceiro, os terceiros. É o terceiro, é o terceiro. Eu gosto dessa, eu já escutei muito isso. Ah, só se foi meu inconsciente. A culpa é meu inconsciente. Esse é um ponto interessante. Deixa eu te levantar uma outra questão que também anotei aqui. Você faz um questionamento também que eu acho muito interessante, muito atual. Se você pergunta se a internet mata as Uhum. pessoas. Né? E aí você mesmo dá a resposta. Não mata, mas mutila. Cara, essa sua frase é de uma envergadura enorme para isso que a gente está discutindo. Essas relações virtuais. Eu acho isso assim, é uma frase para você pegar e, juntamente com todo o texto, para quem quiser, a citação está na página 62. Quando você me pediu para escolher dois textos aqui, eu fui destrinchando todos eles e pegando frases, porque se a gente for discutir todos, né, daria uma boa conversa, né? Já melhor que essa, mas daria uma conversa longa, porque você traz esses questionamentos, você faz essas tessituras e você provoca. Né? Me lembro de uma live que fiz com o querido João Paulo Severo, né? Que de provocações lá do Abu Janra, né? Você provoca, você faz essas provocações e que o leitor busca as respostas. Mas esta questão, se a internet mata as pessoas, não mata, mas mutila, né? É um convite aí a ler esta passagem também, né? E tudo isso que a gente fala, tem todos os apontamentos que tentei fazer e trazer aqui, eu acho que é uma questão de saber lidar com as diferenças. A gente está numa sociedade que está pregando muito o respeito às diferenças, mas que não está sabendo lidar com essas diferenças. Isso não é para ser banalizado. Isso é fonte de mal-estar, isso é fonte de sofrimento. Uhum. E o respeitar essas diferenças vai além, e aí eu coloco dedos em feridas, Uhum. vai além da questão do politicamente correto. Uhum. Né? Vai além da questão desse fake, vamos dizer assim, que é o politicamente correto. Esse respeitar as diferenças implica de tudo isso que a gente está dizendo. No implicar-se, né? A gente fala muito essa palavra que um dos objetivos da análise é quebrar as idealizações, né? Você quebrar e desidealizar-se. Né? Mas, para você respeitar as diferenças, você tem que passar por isso. Não é um processo fácil. E fica aí essa minha provocação. Né? Se todas essas relações furadas, com aspas ou sem aspas, né? Se tudo isso não passa justamente por respeitar as diferenças, mas num sentido muito mais amplo do que esse que está sendo pregado aí por um dito politicamente correto. Sim. E eu queria complementar o que você está falando, Gustavo, e respeitar não só, a gente não está falando só no âmbito do psicanalista, do divã, enfim, do setting analítico, né? Mas acho que respeitar a diferença tem que estar sempre colado à escuta. Uhum. Sempre colado à escuta, assim, muito próximo da escuta. Eu saber escutar que hoje não se escuta. O Goethe já falava, né? O Goethe já falava, existem vários para falar e poucos para escutar. Hoje em dia, nem se fala. É porque eu fiquei preso lá atrás, né? Essa coisa que você fala, né? E se encontram e não tem o que falar. Uhum. Mas aí tem dois movimentos, e se encontram e o outro não tem o que escutar. Ou se encontra e não é que o outro não tem o que escutar, é que quem fala, quem deveria falar, que já foi dito lá no perfil do site de relacionamento,
um certo medo de ser escutado. Então, acho que são dois movimentos aí. Um movimento da dificuldade, contemporaneamente, assim, da dificuldade de se escutar e a dificuldade de se fazer se escutar. Se escutar. Sim, sim, é um Dois movimento movimentos aí, duplo, dois é. movimentos assim. E não é só, mas é claro, importantíssimo. Somos canalistas, a gente tem que saber escutar. Mas as pessoas também sabem escutar, né? Ou poderiam saber escutar. Mas e eu quero ser escutado? Qual é o risco de ser escutado? É uma boa pergunta. Qual é o risco de ser escutado? Quando eu encontro já não tenho o que falar, o que está escondendo esse não ter o que falar que foi dito lá nos outros encontros que são, será que são virtuais mesmo? Essa é a pergunta. Uhum. Né? O que o silêncio está me dizendo ali que eu não... É melhor não ser escutado. Que são as angústias, que são as dificuldades, que não aparece no perfil de um site de relacionamento. Que ele é um cardápio. Infelizmente, é um cardápio. Inclusive, o cardápio que você disse sobre a questão da imagem. Sim. Eu estava conversando com uma colega como é que... Quantos quilômetros que se percorre num site de relacionamento quando se clica o X e o coraçãozinho. Olha que interessante. Quantos quilômetros, quanto tempo, quantos quilômetros se percorre? Porque você passa, né? Você clica e passa, clica e passa, clica e passa. Quantos quilômetros se percorre? E é absurdo. Acho que é uma média de 2 segundos por tela, É, né? Que a gente fica, né? No scrolling. eu acho que E ainda é muito. é. E ainda é muito. Essa questão do não ter o que falar, olha como é que é interessante essa troca, né? Ela faz pensar justamente no medo do desamparo, no sentido de, bom, eu coloquei lá o que eu achei que fosse interessante, às vezes pode ser até que seja mentira, Uhum. e o medo de uma maneira como que o outro, né, se agradasse de mim. Uhum. E ao falar, eu vou dizer, e o medo de desidealizar isso, né? De não deixar outra coisa aparecer. Aí é aquela velha história, né? Você realmente quer esse relacionamento? Você quer o que você deseja, né? Uhum. Porque é um dispêndio de energia muito grande, de energia libidinal muito grande essa questão de aplicativo. Você passa um bom tempo ali. Para você chegar nessa parte do não ter o que dizer pessoalmente, igual você falou, é um longo percurso aí, né? Óculos, né? É. Há também a questão das identificações, né? Igual fiquei sabendo, né, de um caso recentemente aí, que contaram que foi encontrar um partner, né? O match, fugiu a palavra, né? E a característica que deu o match é que ela também era bipolar. Não, eu vou encontrar. Viajou não sei quantos quilômetros. E isso aí é caso que a gente escuta em seminário, então não é disclosure, né? Não é problema falar. Viajou não sei quantos quilômetros, né? E pegou o final do arremate da história aqui, ó. E ela é bipolar também. Bom, primeiro que já se dá um rótulo, né? Então há a questão da identificação. Sim. Né? Se você se desidentifica ou quebra alguma dessas identificações, aí já desanda o caldo. Né? Eu acho que tem toda uma arte dessa questão de se relacionar por aplicativo. Né? É toda uma regra, uma netiqueta. Né? E na questão de que a gente coloca se os relacionamentos são mesmo virtuais, né? É uma boa pergunta. Aqui você cita, e essa palavra entrou para o dicionário da língua portuguesa oficial esse ano, nomofobia. Nomofobia, que vem de no mobile, né? Sem celular. Você cita isso aqui no seu texto. Né? E ao final, olha a pergunta, né? As perguntas que provocam as reflexões. Essa aqui eu separei. Não é nem uma pergunta. Você diz o seguinte: quantas relações virtuais mantemos com pessoas próximas? E quantas relações
reais mantemos com pessoas nunca tocadas. Aí vamos abrir o espectro de relacionamento. Relacionamentos profissionais, como falávamos no começo, né? Eu, particularmente, mantenho mais contato com pessoas que estão distantes, né? Através das transmissões, através dos seminários e do próprio online, da sociedade psicanalítica online, do que com pessoas próximas. Então, levantando uma outra questão aí, e trazendo essa provocação, né? O quanto dessas relações são realmente virtuais, né? E essas virtualidades que temos que lidar com elas. Seria possível fazer igual Freud nos sugere para evitar o sofrimento do laço social? Ele fala que o ser humano só se ele se isolasse. Hoje em dia não temos como. Você carrega o mundo nas costas. Aliás, no bolso. Né? E não dá para ficar sem, né? Tem a nomofobia aí, né? Eu, particularmente, acho que sofro desse negócio. Isso é para outra conversa. É interessante, Gustavo, levantar. Por que eu coloco essa questão? É uma questão assim simples de se colocar, mas difícil de se, vamos falar assim, simplificar. Porque, olha só, o que ainda a gente tem a concepção que o virtual é ilusório? E a diferença entre o virtual e a realidade? É virtual. Se eu estivesse aqui com você, isso aqui é virtual. Ele não tem o Gustavo aqui. O Gustavo é uma tela. E se o Gustavo é uma tela, eu posso ser com o Gustavo o que eu quiser. E que isso não vai trazer implicações para o Gustavo, porque é virtual. Tem muita gente que acredita nisso ainda. Né? É um virtual ilusório. É um virtual que não tem carne. Né? Mas ele não é virtual, porque a presença é o real. Mas justamente é o real. Isso que eu levanto. A presença é o real. Vou colocar assim para ficar mais fácil. A presença é a realidade. A presença é a Pode não ser realidade. A física. É isso que você está dizendo. Pode não ser a física, né? Pois é, mas aí que é radicalizar a coisa. É assim, ó. O que é presença física? O que é presença física? A carne? O que é presença física? Basicamente aqui. No meu escritório, aqui na minha vida, nós somos amigos. No percurso. Essa que é a questão que eu coloco. Nós diz próximos virtualmente e distantes presencialmente. Presencialmente. A presença na ausência. Então, olha, o que a gente pode questionar? O que é presença hoje? Né? Presença na ausência de corpo. Talvez essa presença virtual seja, posso arriscar aqui, extremamente forte nas implicações sociais e psíquicas do sujeito. Quantas pessoas namoram à distância? Você citou os atendimentos do psicanalista, né? Da questão da pandemia, né? Do contexto da pandemia. A presença que a gente tem hoje do Brasil todo, atende o Brasil todo. E aí você me faz lembrar justamente da presença do analista. A presença, com A de artigo, a presença e A de haver. E isso, o que dessa presença que para muitos é virtual, imaginária, não corporal, e pelo contrário, reverbera no analisando que está no Rio Grande do Sul. Nós estamos em Minas. Efeito de análise, por exemplo. O que é isso? É aí que a gente pode levar o fenômeno da transferência, que é um fenômeno sine qua non da psicanálise, mas que não existe só na psicanálise, para as outras relações que temos também. A presença na ausência. A fulano não me deu bom dia hoje. Ele não está aqui comigo, mas ele não me deu bom dia hoje, ele me dá bom dia todos os dias no WhatsApp. Olha a presença se fazendo aí. Quando há essa falta, não se sabe lidar com essa falta, com esse imediatismo da resposta. Então, esse furo, esse buraco.
Eu mandei uma mensagem. Oi, amor, bom dia. Tá lá, 2 pauzinhos azuis. Caramba, se não responder em 5 segundos, o inferno tá feito. Uhum. Um sintoma neurótico. Né? Aí começa o imaginário. Agora vem a questão, né? Você coloca uma questão para ser debatida. Uhum. Há essa presença. Contar uma história pessoal. Se me permitem. Eu que vou me expor mesmo, eu que vou me expor mesmo, eu que tenho que me permitir. Né? Em 1996, eu estava estudando idiomas numa escola que chamava IASA de Internexus, e a gente entrou, numa das atividades da aula, era falar nisso, Pablo Nai, um abraço, acabou de entrar aqui, meu colega professor de português, de inglês, trabalhou comigo anos, numa franquia aí, satisfação em tê-lo aqui. E o que acontece? Pen pals eram as trocas de correspondência por cartas, era uma loucura, era muito legal isso. Tem até um filme, né? Nunca te vi, sempre te amei. E aí eu recebi uma carta de uma pessoa dos Estados Unidos, inclusive meu livro tá dedicado a ele, o nome dele é Alex da Cunha, está escrito lá nos meus agradecimentos. E começamos a trocar correspondência. Isso durou até agosto desse ano, quando eu soube que ele infelizmente teve um infarto e faleceu. Nós nunca nos vimos, mas tinha presença. E não era um relacionamento de amizade. Uma pessoa que foi muito importante para mim. E eu tive o privilégio da nossa última conversa de saber que era recíproco. Uhum. E realmente. Ele foi para a guerra, né? Ele era piloto da Força Aérea, na época do World Trade Center. A gente ficou sem contato. Bom, uma pessoa muito importante. Então, isso exemplifica essa presença que é feita numa virtualidade. E era carta, depois passou para os outros meios. Né? Exatamente. Aí faz as contas aí, 96 até 2023. Esse tempo todo. Uhum. Então, existe. Antes, Gustavo, também uma confusão muito grande. Por isso que eu coloco essa provocação, sabe? Os relacionamentos são mesmo virtuais, porque virtual a gente pensa em internet. Exato. Né? Tecnologia. 96 a gente não tinha internet. Né? Exato. Isso que me lembra. Virtualidade. Quem foi o que mais na psicanálise trabalhou a virtualidade foi Freud. Sim. Com todas as suas cartas, todas as suas interlocuções, que ele fez ali é virtualidade pura. Não é? Então, que presença é essa? Fundamental, né? Que presença. São as tecnologias da época. Deixa eu achar que tecnologia é só coisa eletrônica, né? Expande, né? A análise do Freud foi virtual, né? Vamos dizer assim, pelas cartas com o Fliss, né? O seu relacionamento complicado com o Fliss, que ele mesmo colocava, que era o amigo mais complicado que ele tinha, né? E depois ele até se pergunta quem não é, né? Não me lembro exatamente o trecho. Mas há esse questionamento. Né? Os relacionamentos são mesmo virtuais que você coloca. Fetichismo da mercadoria, como você coloca aqui. Né? Bom, as considerações que eu teria que fazer, eu acho que consegui apresentá-las quase todas. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, se você quer fazer alguma pergunta. Não, espera alguma coisa assistindo, pode colocar aí. Eu queria falar mais uma vez sobre o livro, está disponível em praticamente todas as plataformas, Relações Furadas, né? A gente fez um debate aqui mais... fomos agraciados pelos... Eu vou provocar o Gustavo, depois ele vai brigar comigo, pelos comentários dele. Ele fez, né? Apesar de não gostar dessa palavra, mas... Né? Você tinha que entregar o meu problema com o comentarista, né? Aquela coisa de Rede Globo. Né? Eu entendo, Gustavo. Mas que, no sentido de abrilhantar o livro e trazer uma visão, ampliar um escrito que é particular, mas agora deixou de ser particular nesse estranhamento quando eu olho para esse livro. Né? E esse prefácio que o Gustavo fez, ele
realmente pegou o cerne do livro, né? Aquilo que a gente já tinha discutido e conversado antes, numa apresentação rápida do livro, e o Gustavo é muito criterioso, é uma característica do Gustavo, né? Assim, por isso que a transmissão dele está sendo tão bem falada, né? Aproveito para falar sobre isso, os comentários que eu escuto, né, Gustavo? Obrigado. Mas acho que é sobre isso, assim, tentar ampliar esses conceitos, o que é virtualidade, o que é relacionamento, o que é demanda, quais são as demandas que a gente tem, como é que isso se articula, né? E eu só tenho que agradecer, Gustavo, pela sua disponibilidade nesse tempo corrido nosso, né? A gente não deixa de se relacionar mesmo virtualmente. Claro. Pô, nós estamos distante, nós também em cidades próximas, mas distantes, né? A gente encontra pessoalmente nas transmissões, nos percursos, mas eu queria agradecer os falha dos comentários de novo, né? Eu Não, fica à vontade. queria agradecer as análises, vamos falar assim, feitas pelo Gustavo, né? E agradecer os que estavam presentes aqui, né? Eu quero fazer um agradecimento ao João Fernando, meu grande irmão, meu grande amigo, né? Que participou aqui e entrou, né? O João, ele escreveu o meu livro anterior, né? Sobre a pandemia, os enlutados. Agradecer a todo mundo que participou, os colegas, mandar um beijão de novo para a Aline, que me auxilia sempre nos bastidores, na publicação das lives, né? Beijão para você. E, Gustavo, espero te encontrar outras vezes, várias vezes. Acho que agora eu vou ter que esperar um pouquinho para escrever uma nova obra, mas sabe, uma nova obra aí que tenho em mente, né? E eu queria falar sempre a presença nesse meio, nesse circuito. A gente está precisando do conceitual e também né? Me deu um corte aqui agora e a cachorrada começou a latir aqui. Então, só as últimas palavras aí eu não escutei direito. Mas eu vou dizer, dar uma mensagem aqui para você quando você fala do estranhamento que causa. Realmente, nós escritores temos essa tendência a estranharmos o que escrevemos, principalmente depois de publicado. Eu tenho isso também. Às vezes eu pego meu livro e fico até duvidando se foi eu que escrevi aquilo ali. Mas a escrita é somente... a escrita serve para isso. Só existe a escrita se houver a leitura. E a leitura é de cada um. Essa foi a leitura que eu fiz do seu material, que é diferente da leitura do outro. A minha leitura vai ser diferente quando eu retomá-la em algum outro momento da minha vida. E eu prezo muito isso, eu prego muito isso nas transmissões que você menciona aí, que eu sou criterioso. Realmente eu tenho, desde a minha época de letras e de aulas de literatura, eu tenho realmente um critério e um rigor. E aí eu coloco uma rigidez também, às vezes, eu sou muito rígido com os meus critérios. Isso é um sintoma meu. Com o texto. Então, nós precisamos sempre retornar aos textos e conversar com esses textos, nós que estamos trabalhando com a psicanálise, e não somente os textos de Freud, de Lacan, seja ele de qualquer teórico, qualquer escritor que você queira visitar, né? Faça questionamentos a esse texto, mas não procure suas respostas, não apequene, dizendo que você vai encontrar respostas a esses textos, as suas perguntas nesse texto. Você coloque mais perguntas. Como o próprio Lacan diz, a única saída é a entrada. Para os meus textos, ele diz, a única saída é a entrada. Você só vai saber da experiência se você passar pelas páginas. E aí, ele também diz uma outra coisa que trago para você, Paulo, reforçando tudo que eu disse, nessa nossa verborragia, uma outra característica que a gente tem, né? Ele diz que o estilo é o homem. Então,
que você preserve esse seu estilo da sua escrita, nessa sua transmissão, que você apresenta nele também o seu critério, você também é muito criterioso com o que você vai transmitir. Então, Tá bom, eu que também isso para você. obrigado pela presença. Te agradeço a oportunidade de fazer parte dessa obra, que venham outras, e agradeço a todos que nos escutaram até agora, né? A gente começa a conversar, parece que não para, o tempo passa, já tem 1h30 que a gente está aqui, eu acho. Sim. Né? E não sei se você falou alguma coisa aí que eu não cheguei a escutar. Se você... Não, foi mais mesmo, fiz agradecimentos ao pessoal que participou. Pode mandar um direct se vocês se interessarem. Eu acho que não é só a promoção do livro, mas promover o debate sobre esse tema dos relacionamentos, né? E realmente, Gustavo, para mim é uma honra te receber. Você sabe a admiração que eu tenho por você, e como amigo, como colega, como psicanalista, como dramaturgo, né? Comentarista. Tá? Então, a gente pode ser o Instagram nos derrube, né? Uhum. Então tá Pelas bom. virtualidades, né? Mas não nos derrube pela vida, né? Isso é importante. Corte lacaniano do Instagram. É o corte lacaniano do Instagram. Então, um abraço, beijo para Obrigado. Tchau, tchau, gente. Feliz Natal para vocês. Tudo bom. todos. Até mais.